Olá, querida alma, que as bênçãos do alto envolvam você que chegou agora ao canal Mensagens de Iluminação, que a paz de Emanuel e a ternura de Chico Xavier se sentem ao seu lado, revelando o que os olhos do mundo não veem. Hoje falaremos sobre objetos que parecem inofensivos, mas carregam energias sombrias, muitas vezes manipuladas por mãos que se esqueceram do amor. Há presentes que não vêm de corações, são armadilhas disfarçadas de afeto. Cuidado com o que você aceita. Você já recebeu algo e sem motivo sua vida virou? Animais estranhos se afastaram? Seu sono piorou? Brigas aumentaram? Há objetos que são portais, âncoras para energias densas. Neste vídeo vamos revelar quais são, como agem e como se proteger. Muitas dessas peças estão nas casas, nas estantes, nos quartos convivendo com você. São figuras, espelhos, bonecos, livros, objetos inocentes que drenam sua luz. Vamos olhar para cada um com base nos ensinamentos do plano espiritual e limpar o que nos adoece. Antes de seguir, escreva nos comentários: Eu escolho a luz. É um selo de proteção energética e espiritual. Isso ajuda sua mente a se conectar com o alto e atrai os mentores certos para esta jornada de purificação. Agora, respire e prepare-se. O silêncio da alma começa a gritar quando algo invisível pesa no ambiente. Nem sempre conseguimos explicar, mas sentimos. A casa está limpa, mas o coração está pesado. Algo ali não combina com a paz. E o primeiro passo é observar. Há objetos que não são apenas decoração, são antenas. Estão ali parados, bonitos, às vezes caros, mas escondem impressões espirituais profundas, especialmente aqueles que têm forma humana ou animal, como se estivessem vivos aguardando algo, e muitas vezes estão mesmo. A espiritualidade nos ensina que tudo vibra, tudo registra, tudo permanece. Uma estatueta recebida de alguém adoecido de ódio ou feita com intenção de domínio pode conter magnetismo pesado, denso, que afeta o campo emocional de quem convive com ela. Chico Xavier sempre dizia que o lar é um templo e nenhum templo deve abrigar imagens que magnetizam tristeza, violência, sensualidade excessiva ou traços grotescos. Essas figuras, embora esteticamente agradáveis, funcionam como âncoras para entidades em desequilíbrio. Imagine entrar numa casa e ver na estante estátua de um guerreiro ensanguentado, de um demônio sorridente ou de um animal em posição de ataque. O subconsciente capta, o espírito sente e os obsessores se alimentam desse tipo de cenário. Muitos irmãos não entendem porque suas orações não fluem, porque o ambiente se torna tenso logo após um presente e se esquecem que o mal raramente se apresenta como feio. Ele se camufla na beleza para parecer confiável, é astuto. Por isso, quando Chico falava da importância de observar os detalhes da casa, ele se referia a esses elementos silenciosos que causam ruído no invisível. É preciso sensibilidade para perceber quando um objeto é apenas bonito ou quando está energeticamente corrompido. As estatuetas com formas humanas ou animais, especialmente com expressões fortes ou perturbadoras, muitas vezes servem como pontos de ligação. Espíritos inferiores utilizam essas formas para permanecer conectados ao plano físico. É como se aquele objeto fosse uma portinha, e se a casa for espiritualmente vulnerável por tristeza, raiva ou conflitos frequentes, essas entidades se alojam ali exatamente nessas figuras. Elas passam a ser morada, ponto de entrada, meio de ação. O ambiente piora sem que o morador saiba o motivo. Por isso, se você recebeu ou comprou figuras com essa aparência, principalmente se algo mudou depois disso, não ignore. O mal silencioso cresce devagar e, quando nos damos conta, a harmonia já foi embora. Não hesite em remover. Agora vamos falar de um dos objetos mais usados nas casas, o espelho. Mas o que quase ninguém sabe, música, é que ele não apenas reflete, ele registra.
e pode abrir janelas para regiões densas do música, plano espiritual se estiver impregnado. O espelho é espiritualmente uma superfície que música amplifica campos magnéticos. Se posicionado em lugares como o quarto, diante da cama, música ou atrás de quem dorme, ele se torna um captador energético, música direto do inconsciente durante o sono. Chico dizia que o sono é o momento de maior exposição espiritual. É quando a alma se emancipa do corpo. Se neste momento houver um espelho em posição inadequada, ele pode agir como ponte para as zonas espirituais inferiores, atraindo entidades inquietas. Espelhos antigos herdados trazem histórias e com elas muitas vezes vêm dores. Um espelho em que alguém viveu traumas, prantos ou rituais mantém aquela vibração armazenada. A aparência está limpa, mas a energia está contaminada e a alma, música, sente. Já ouviu falar de espelhos que quebram sozinhos ou que causam arrepios? É porque o campo vibracional neles está em música descompasso. Espíritos podem usá-los para emitir mensagens ou perturbar o ambiente, especialmente em casas onde a oração foi música esquecida. Nunca é apenas um espelho, ele é sempre um reflexo do música que está por dentro. Quando há desequilíbrio emocional ou espiritual, o espelho capta música, e quando há obsessores no ambiente, ele serve como instrumento. Nada é por acaso, tudo é ligação. Há casos em que pessoas, ao retirarem um espelho do quarto, relatam melhora instantânea no sono, nas emoções, nas visões noturnas. Porque muitas vezes aquele espelho não era apenas um objeto, era uma tela energética de manifestações invisíveis. A recomendação espiritual é clara. Espelhos devem estar em locais neutros, jamais voltados para quem dorme. E se forem herdados ou adquiridos em lugares duvidosos, devem ser limpos energeticamente com água, música fluidificada e prece sincera ou simplesmente removidos. Se algo em você sentiu música desconforto ao ouvir isso, não ignore. Seu espírito reconhece o que sua razão ainda duvida. O primeiro passo para mudar é acreditar, música que você merece viver numa casa livre, limpa, iluminada. O lar é a extensão da alma. A natureza é viva, é fluxo, é vibração em constante movimento. Quando música algo está seco, está morto. E tudo que está morto carrega consigo o símbolo da interrupção, do fim, da perda de conexão com o plano vital. É energia parada. Por isso, as plantas secas, embora possam parecer belas decorações, representam um ponto de ruptura espiritual. Na linguagem do invisível, elas falam de estagnação, de ausência, de fluxo. Estão ali, mas não respiram, e isso contamina o campo vibracional do ambiente. Chico Xavier, ao falar sobre os lares iluminados, nos convidava a observar o que há neles que pulsa a vida. Uma flor fresca, uma janela aberta, uma música leve. Tudo isso chama os bons espíritos, mas a planta seca os afasta. E não se trata de superstição. O que está morto magneticamente vibra na faixa do luto, da dor, do término. E os desencarnados em sofrimento, que ainda não compreenderam a continuidade da vida, são atraídos por esses sinais que remetem à perda. Você já reparou que lugares de velório usam coroas de flores e estas logo murcham? A planta seca é o símbolo espiritual da transição para fora da matéria. Guardar isso dentro de casa é manter um lembrete constante de morte. Quando alguém guarda por apego um buquê seco de um casamento ou flores do velório de alguém querido, está inconscientemente mantendo viva a energia daquela despedida. A dor permanece vibrando ali. Mesmo sem palavras, o ambiente fala através dos objetos. Há casas que parecem tristes e os moradores não entendem por quê, mas estão repletas de ramos secos, arranjos mortos, folhas estagnadas em vasos esquecidos. Cada uma delas repete: aqui não há vida, música. E os obsessores se sentem em casa. O plano espiritual é regido por leis sutis, e onde há morte,
música simbólica, a convite para presenças que se alimentam da estagnação. Por isso, música, se você deseja luz, troque seco pelo vivo, a água em música movimento, a planta verde, a flor fresca. Retirar música plantas secas da casa é um ato de amor espiritual. É dizer, eu escolho música à vida. E isso no campo invisível muda tudo. Os espíritos de luz se aproximam e os de trevas sem nutrição vão embora em busca de outros abrigos. Se houver resistência em se desfazer de algo seco, observe o que há por trás. Dor não curada, apego ao passado, culpa mal resolvida. Esses sentimentos também são energias mortas. Descartar a planta pode ser o início da sua própria libertação. Agora mergulhemos em um objeto que muitos recebem com alegria, mas que pode carregar profundas impressões, as joias usadas, o brilho do ouro, música, o encanto da prata, o fascínio da pedra e, por trás disso, a história vibracional de outra alma. Toda a joia guarda a memória. Música. Ela esteve em contato com o corpo, com o pulso, com o peito. Ela absorveu música, emoções, lágrimas, intenções e quando passa de mão em mão, traz música junto o que não se vê, a carga energética do antigo dono. Chico nos dizia que tudo, música, tem um fluido espiritual e que os objetos que tocamos frequentemente ficam impregnados da nossa vibração. Imagine uma joia usada por alguém tomado por ciúme, raiva, ganância. Agora imagine esse objeto repousando sobre seu corpo. É por isso que algumas pessoas, ao usar certos anéis ou colares de origem desconhecida, sentem desconforto, mal-estar, dores inexplicáveis. Não é alergia física, é a rejeição energética da alma. O espírito está gritando, isto não me pertence. Existem casos em que uma joia herdada trouxe uma onda de má sorte à família e tudo começou após um colar ser passado adiante, música sem qualquer limpeza espiritual. Porque aquilo que reluz no mundo material pode ser um ímã no plano invisível. As energias não morrem, se transformam, se deslocam. Quando alguém morre, o que usou permanece impregnado e há espíritos, música, que por apego seguem ligados à peça que usaram em vida, continuam tentando vesti-la mesmo encarnada, música em outro corpo. Nessas situações, não é raro ocorrerem obsessões, músicas sutis, aproximações perigosas, pesadelos, perdas materiais e conflitos. Tudo silenciosamente desencadeado por algo aparentemente belo, mas espiritualmente impróprio. Não é o ouro que atrai o mal, é o fluido que nele foi impresso. Ao adquirir uma joia usada, o mais prudente é realizar um processo de purificação, deixar em sal grosso por uma noite, orar sinceramente sobre ela ou preferir simplesmente não usá-la se houver dúvida sobre sua procedência. É melhor prevenir do que curar. A alma reconhece o que o ego ignora. Se um objeto te traz angústia, não racionalize. Escute, pode ser sua espiritualidade tentando te proteger, e nenhuma beleza justifica a perda da paz. Joias devem adornar o corpo, não aprisionar o espírito. Se você herdou algo e hesita em usar, não se culpe. O amor pelos que partiram não se mede por objetos, mas pela luz que irradiamos em vida. Libere-se do peso que não é seu. A proteção começa na decisão de se preservar. A cama é o altar onde repousamos a alma. É nela que nossos corpos se desligam, nossos pensamentos adormecem e o espírito muitas vezes viaja para além da matéria. Por isso, tudo que envolve esse espaço é sagrado ou pode ser perigoso. Almofadas, lençóis, cobertores, fronhas, tudo que toca a pele durante o sono carrega traços do nosso estado vibracional. Se estamos em paz, esses tecidos absorvem serenidade. Se estamos em agonia, guardam traços da inquietação. Tudo fica impresso, ainda que silenciosamente. Chico Xavier alertava que o sono é uma das experiências mais profundas de emancipação da alma.
e, portanto, o ambiente ao redor, inclusive os tecidos, pode influenciar o tipo de plano espiritual ao qual nos conectamos durante o descanso. Quando você deita num travesseiro de outra pessoa, especialmente alguém que já partiu ou que está enfermo, está também nas vibrações daquela alma. Isso é real e pode gerar sonhos estranhos, cansaço inexplicável ou sensação de opressão ao acordar. Há quem compre almofadas e colchões de segunda mão por economia ou descuido. E ali, junto ao enchimento, vem também fragmentos vibracionais de outros dramas, outras dores. O corpo repousa, mas a alma não descansa e o lar se entristece. Almofadas dadas por pessoas desconhecidas ou deixadas como presentes podem ser magnetizadas com cargas densas. É comum em casos de feitiçaria ou obsessão espiritual. Às vezes, é o suficiente para desencadear brigas, insônia, doenças e até distúrbios emocionais sem causa aparente. O espírito Emmanuel, música através de Chico, ensinava que o quarto precisa ser tratado como um santuário. Música. E quem colocaria oferendas em um altar com lençóis sujos ou energias confusas? Por isso, atenção ao que você permite compartilhar música da sua intimidade vibracional. Dormir é um ato de entrega, música, e essa entrega precisa ser feita com proteção. Por isso, os têxteis do sono devem ser próprios, lavados com oração, expostos ao música-sol e renovados periodicamente. Aquilo que se acumula no invisível, um dia transborda no visível. Se um travesseiro provoca angústia, se um lençol parece pesar, se os sonhos se tornaram perturbadores, não subestime. Isso pode ser o reflexo de algo impregnado ali, esperando ser visto e retirado. A sabedoria começa com a escuta da própria alma. O sono deve curar, mas se você acorda mais cansado do que deitou, algo está fora do lugar. Revise seus tecidos, toque com a mão, sinta com música o coração. O que é seu vibra como lar. O que não música for, vibra como ameaça. E agora falemos de um objeto que, apesar de parecer inofensivo, é um verdadeiro canal entre mundos. Música, a vela. Sim, ela ilumina, mas também pode abrir caminhos, música que não estavam preparados para serem acessados. E o preço disso é alto. A vela representa música, fogo, vontade e intenção. No plano espiritual, é como uma carta, música enviada ao invisível. E a pergunta é: quem está recebendo essa carta? Porque nem toda chama clareia, algumas queimam, outras atraem o que jamais deveria vir. Chico Xavier só usava velas com oração sincera e propósito claro, nunca por vaidade ritual, nunca por superstição, porque sabia que ao acender uma vela se estabelece um ponto de energia e se a intenção for turva, o que se aproxima será turvo também. Velas apresentadas ou deixadas em sua casa por alguém sem motivo claro são extremamente perigosas. Podem ter sido magnetizadas com ódio, inveja, desejos negativos. A vela consagrada ao mal não queima só cera, queima harmonia, paz e equilíbrio. É feitiço disfarçado de gentileza. Existem casos em que alguém acendeu uma vela no próprio quarto sem preparo espiritual e começou a ouvir vozes, ter paralisias do sono, sentir presenças. O fogo é um chamado e, se não há vigilância, o que responde pode ser do umbral. A vela errada, no lugar errado, com a intenção errada. É um convite para o invisível denso. Não brinque com isso. Se você recebeu velas como presente, observe quem ofereceu, com que tom, com qual propósito. A luz verdadeira nunca chega como imposição. Velas pretas, vermelhas, roxas, cada cor tem um significado espiritual, mas acima disso, a origem e a intenção de quem as preparou são mais importantes do que a estética. Mesmo uma vela branca pode conter trevas se tiver sido magnetizada com ódio. E mais, há pessoas que acendem velas sem fé só por hábito. Isso enfraquece a aura, pois abre o campo sem nenhum escudo real. É como música abrir uma porta no escuro e dizer: quem quiser entre muitos entram, mas nem todos saem.
Se você tem velas em casa, ore sobre elas, abençoe, dedique a luz ao bem, à elevação, à caridade. Se a origem música for duvidosa, descarte com respeito, mas sem apego. Sua paz vale música mais que qualquer ritual. A chama mais forte é a do coração. A energia verdadeira, música da vela, está em quem a acende. Se o coração está em trevas, a vela será ponte para a escuridão. Mas se o coração está em luz, até o fósforo aceso vira a oração. O segredo é a intenção que arde por trás. A parede da casa é como a pele do espírito do lar. Tudo que nela se coloca passa a fazer parte da psicosfera da casa. Quadros, pinturas e imagens são mais do que arte. São portais vibracionais, são janelas que respiram sensações. Ao pendurar um quadro, você inscreve uma memória energética. Se ele retrata tristeza, caos, rostos sofridos, animais feridos ou figuras sombrias, a casa sente e o que antes era apenas decoração se torna um ponto de sintonia com energias perturbadoras. Chico Xavier dizia que a imagem é uma oração silenciosa e, dependendo da imagem, essa oração pode ser um grito, uma ameaça, uma evocação disfarçada. Não se trata de censura artística, mas de responsabilidade espiritual. Nem tudo que é belo edifica. Pinturas que transmitem medo, tensão ou desequilíbrio emocional carregam mais do que tinta. Elas vibram, emitindo constantemente ondas invisíveis que alimentam estados negativos, como melancolia, raiva e até perturbações espirituais. E os moradores acham que o problema está no clima da casa. Há quadros que, ao serem retirados, mudam completamente o ambiente. O silêncio muda, a respiração muda, porque espiritualmente a parede se liberta e muitas vezes a alma também. Mas para isso é preciso coragem de ver além da moldura. Pinturas herdadas de origem desconhecida são especialmente música delicadas. Um retrato antigo pode carregar a dor de quem o pintou ou de quem foi retratado. Pode, música, conter traços de possessividade espiritual, ciúme entre encarnados e desencarnados, ou saudade, música adoecida. Já vi casos em que uma simples pintura num corredor provocava pesadelos nas crianças, música da casa. Ao removê-la, tudo cessou. Não era a imagem em si, mas o magnetismo, música, impregnado nela, resquício de um antigo sofrimento jamais tratado ou perdoado. A doutrina espírita nos ensina que as imagens são formas pensamento cristalizadas. Quando um artista pinta com o coração em desequilíbrio, parte daquela energia é fixada na obra e isso permanece ali, transmitindo aquele padrão por décadas ou séculos até ser purificado. Por isso, ao escolher o que colocar na parede, escolha com o espírito, uma flor, um campo, o semblante de Jesus, o olhar de uma criança, uma paisagem de luz. Tudo isso eleva não apenas o olhar, mas também o lar um todo. Lembre-se, sua casa é seu templo, e o que você, música, pendura na parede é como um espelho espiritual. Reflete o que música está dentro e influencia o que está fora. Nenhuma arte vale a paz da alma. Observe, sinta e, se necessário, música remova. E agora falemos de um dos objetos mais carregados espiritualmente, bonecos antigos. Há algo nos olhos de um boneco que atravessa a música, o tempo. Não é raro ouvir, parece que está me olhando, e espiritualmente às vezes está mesmo. Bonecos guardam o que se projeta neles, crianças imaginam, adultos transferem afeto, raiva, medo. Ao longo dos anos, aquele objeto se torna um reservatório de energia emocional e, quando envelhece, fica impregnado como um espelho do que foi vivido ao redor dele. Na infância, projetamos nos bonecos o que não conseguimos elaborar. Eles ouvem, sofrem, testemunham e isso não se apaga. Quando guardados por muito tempo, tornam-se silenciosos guardiões de memórias. Algumas doces, outras dolorosas, outras espiritualmente perigosas. Chico sempre teve respeito profundo por objetos ligados à infância,
mas também alertava sobre o apego excessivo e os brinquedos que parecem vivos. Isso não é brincadeira. Espíritos obsessores se aproveitam dessas formas para se manifestar ou se fixar no ambiente. Bonecos herdados vindos de tempos antigos, de famílias desconhecidas ou de locais de sofrimento são especialmente sensíveis. Já houve relatos de bonecos que se movem sozinhos, caem repetidamente ou provocam pesadelos nas crianças que dormem por perto. E isso não é ilusão. Esses objetos, por terem forma humana ou semi-humana, funcionam como condensadores vibracionais. O espírito que deseja se manifestar, mas não encontra médium, pode se vincular a um boneco, utilizando-o como referência energética ou ponto de magnetização. Por isso, se você tem um boneco que provoca desconforto, observe com sinceridade. Não é apego ou valor emocional que deve decidir, mas a sensação vibracional. O corpo sente, o espírito prece, não ignore o incômodo, ele é um aviso do alto. A doutrina espírita ensina que o lar precisa ser um campo de elevação moral. Objetos que carregam carga emocional negativa precisam ser desmagnetizados ou retirados. Bonecos antigos devem ser doados com oração ou, se forem perturbadores, descartados com firmeza espiritual. Não existe brinquedo inofensivo quando ele se torna um canal para o invisível denso. O que começou como inocente pode virar a armadilha. Por isso, ore, observe, ouça os sinais. A espiritualidade sempre alerta. O perigo é quem não escuta. Se uma criança tem medo de um boneco, leve isso a sério. Crianças veem o que adultos não veem. E os espíritos muitas vezes se aproximam dos pequenos porque suas auras estão mais abertas. Não permita que brinquedos causem terror noturno. Em vez de guardar um boneco por memória, guarde a luz do momento vivido. Não é o objeto que guarda o amor, é o coração. E quando música ele está limpo, não há por temer, pois o bem se manifesta na paz, não na perturbação. Se você chegou, música, até aqui, que as bênçãos do alto repousem sobre sua casa, sua mente e seu coração. Que os objetos de sombra sejam substituídos por instrumentos de luz. Você não está sozinho. O música plano espiritual caminha com você. Toda vez que retiramos algo do nosso ambiente, música que não vibra com a luz, criamos espaço para que o bem se manifeste. Abrimos janelas para o amor, trocamos o medo pela confiança e permitimos que o lar volte a ser templo, que você nunca mais olhe para sua casa com distração, que cada canto seja altar, que cada detalhe seja escolha, não por paranoia, mas por consciência. O invisível vive conosco e a harmonia se constrói com gestos pequenos, mas repletos de fé. E lembre-se, nenhum objeto vale mais do que sua paz. Nenhum presente vale mais que sua alma. Desapegar do que pesa é crescer. Jogar fora o que adoece é curar-se e proteger-se espiritualmente é um ato de amor, não de medo. Se essa mensagem tocou você, deixe seu rastro de luz nos comentários, escrevendo: Minha casa é luz. Assim unimos nossa fé, protegemos nossa energia e declaramos ao universo: aqui só fica o que vibra amor. Curta, compartilhe e espalhe essa mensagem. Até o próximo vídeo. Paz e luz a todos.